Vamos estudar mais uma vez este tema tão precioso que é o amadurecimento e o crescimento espiritual. É a mensagem de número 17. É a 17ª vez que eu subo ao altar para falar deste assunto tão importante, tão precioso. A palavra do Senhor em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 1, nos diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno, Deus sobre tudo e sobre todos, queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer porque o Senhor tem nos ensinado nesta igreja como crescer e como ter maturidade espiritual. Sabemos que muitas pessoas têm vivido de forma imatura, Deus, e nós não queremos ser conhecidos como pessoas imaturas. Por isso, Pai, nos dá direção mais uma vez. Mais uma vez, fala aos nossos corações e revela-nos, Deus, a Tua palavra. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus. Fala a cada filho, a cada filha que o Senhor trouxe aqui nesta noite. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Mel. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, minha família espiritual. Eu quero, nesta noite, vamos estudar um pouco do que nós vimos já quarta-feira e nós vamos continuar estudando sobre este assunto. E eu queria começar a mensagem falando sobre a questão da maturidade, sobre a questão do amadurecimento e o crescimento espiritual. É muito triste quando você conhece alguém e você chega a uma conclusão que esta pessoa é imatura. É ruim isso para você e para a pessoa. Quando você conversa com alguém, você diz, poxa, esta pessoa é tão imatura, não tem maturidade nenhuma. Já viu uma mãe, quando uma filha começa a namorar, quando um pai entrega a sua filha para namorar e ela fica noiva, está às vésperas do casamento e de repente os pais percebem que o futuro marido, o futuro esposo da sua filha, ou o contrário, é alguém imaturo ou imatura. Está um certo desespero, porque a falta de maturidade gera sérios problemas em qualquer tipo de relacionamento. A imaturidade gera sérios e complicadas situações dentro de uma relação. Então, aonde existe a imaturidade, aonde existe este sentimento de falta, esta vida imatura, a tendência é ter problema. Agora, vamos trazer isto para o campo espiritual. Vamos trazer isto para dentro da igreja evangélica. Aonde existe pessoas imaturas, a tendência é ter problema. Olha, se fizer um apanhado aí de como está a obra de Deus, olha, é raro alguns lugares que você não vê pegando fogo, problema, drama, confusão. É raro as igrejas evangélicas que não estão hoje em pé de guerra. Porque a imaturidade tem gerado sérios problemas dentro da obra de Deus. Então você vê hoje pessoas imaturas, às vezes dentro de um grupo de louvor, e aí é uma imaturidade, e um quer ser melhor do que o outro, um quer tocar, o outro também quer, eu sou do grupo tal, eu sou do grupo X. Às vezes você pega pastores imaturos, não estou dizendo de idade não, porque idade não é sinal de imaturidade. Muito pelo contrário, tem muita gente com muita idade e é muito imaturo. Então, às vezes você pega um líder, um pastor, um bispo, um apóstolo imaturo, e você vê esta pessoa
com a sua imaturidade, manipulando a igreja, sendo um manipulador, influenciando as pessoas de maneira errada. Às vezes levando as pessoas a viverem em pé de guerra dentro da igreja. Então, a imaturidade tem gerado sérios problemas à obra de Deus. Por isso que nós temos investido, nosso ministério tem investido. Hoje é a 17ª vez que eu subo ao altar para falar sobre maturidade, sobre amadurecimento e crescimento espiritual. Por que tantas mensagens, pastor? Porque isto é importante e vital para o seu viver, para que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Então, estas mensagens têm gerado maturidade na vida da igreja. Hoje você não está mais como você estava no início destas mensagens. Hoje você não tem mais a mesma mente, os mesmos pensamentos que você tinha antes. Hoje você não se deixa enganar. Então, muitas pessoas, com esta questão da imaturidade, são enganadas. Você fala uma coisa, você pega uma criança, experimenta isso. Pega uma criança do tamanho do Gabriel e pega um monte de notinha de dinheirinho desses falsos e pega uma notinha de R$100 amassadinha e diz: olha, Gabrielzinho, você quer qual? Esse monte de notinha bonitinha ou esta notinha aqui que está velha e amassada? O que o Gabriel vai querer? Um monte de notinha de dinheiro falso, de brinquedo. Porque a imaturidade dele, em razão à idade, ao conhecimento, vai fazer com que ele visualize, a quantidade é bonitinho. Pegue um brinquedinho, um carrinho desse de R$1,99, uma bonequinha dessa, que você compra por R$1,99, leva para uma criança e diz: olha, você quer esta bonequinha aqui, bonitinha, ou você quer esse monte de pedrinha aqui, douradinha aqui, olha estas pedrinhas aqui. A criança vai olhar a boneca: eu quero a boneca, não quero isso. A criança acaba rejeitando ouro, acaba rejeitando dinheiro e pegando algo de menor valor, porque ela não tem maturidade para discernir em relação a isso. Então, dentro da obra de Deus, existem muitas pessoas que, na questão da maturidade, são tão imaturos que não sabem discernir. E aí você diz: olha, a onda agora é essa e as pessoas vão. Olha, o negócio agora é esse e as pessoas vão. Então, criou-se dentro da igreja evangélica um sistema manipulador em razão da falta de maturidade das pessoas. Então você vê hoje, tem muitos pseudos profetas que estão aí espalhados pela cidade, no Brasil inteiro. Não, porque eu ouço, eu falo, porque eu profetizo. Tem gente que liga na rádio e diz assim: olha, eu quero ver o que Deus tem para me dizer aí. E aí o pastor já começa, começa a uivar, começa a falar em línguas e começa a dar o recado de Deus. Sabe? Assim na maior, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então não tem zelo. E as pessoas também não têm maturidade para enxergar e entender estas coisas. Então, nosso ministério completou em Itanhaém este ano 10 anos de existência. 10 anos que nós temos instado com esta palavra. 10 anos que o Senhor tem abençoado esta obra. 10 anos que o Senhor tem abençoado esta casa. 10 anos que o Senhor tem honrado o nosso ministério nesta cidade. Então, nós estamos aqui há 10 anos ensinando o povo de Deus a viver com maturidade para não ser enganado. Nós estamos prestando um serviço ao reino de Deus aqui na terra. Então hoje você não se deixa mais enganar. As pessoas desta igreja que têm ouvido esta série de mensagens só serão enganadas se quiserem. Porque nós temos passado aqui a direção da Bíblia Sagrada através do Espírito Santo de Deus para você não ser enganado. Olha em 1 Coríntios 14, versículo 10, o que diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem. Então tem muitos tipos de vozes aí, falando um monte de coisa. Tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra, tem gente que fala uma coisa. Não, porque a onda agora é o chapéu. Não, a onda agora é o lencinho suado. A onda agora é copo com água na televisão, na oração das 6 horas da tarde. Não, porque a onda agora é a fitinha. A onda agora... Cada hora estão inventando uma coisa nova dentro das igrejas. Há muitos tipos de vozes. Nenhuma delas, contudo, sem sentido. Qual o sentido destas vozes dentro da igreja? Qual o sentido? Enganar os imaturos. Qual é o sentido desses muitos tipos de vozes? Envolver os imaturos
a tal ponto de seduzi-los e de escravizá-los e de tirar o que essas pessoas têm de melhor. Cegar o entendimento das pessoas. Hoje, não são poucas as pessoas que estão vivendo desta maneira. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2 diz assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão, ou seja, negarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios. Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria... Então tem pessoas, amados, que vivem debaixo de uma hipocrisia, debaixo de uma mentira, tem a mente cauterizada e tem pegado as pessoas imaturas e tem seduzido e tem enganado. Hoje, se alguém lhe oferecer, por exemplo, se você tem vindo aqui, tem ouvido esta palavra, se alguém lhe oferecer, olha, tome aqui esta fitinha, amarre no braço, porque Deus vai te honrar. Você vai dizer, não, não quero isso para a minha vida, porque você tem maturidade. Se alguém bater na sua porta, olha, estou aqui com um folhetinho para você ir, sabe, nós vamos fazer uma mega campanha e vamos fazer um negócio muito, olha, vai ter... Você diz, não preciso, porque os sinais seguirão aos que creem. Não, muito obrigado. Às vezes as pessoas ficam correndo atrás dos sinais, ficam atrás de copo com água, vela, o que mais? Dentro da igreja evangélica. Óleo, sal, azeite. Vai me falando aí que é tanta coisa. É o quê? Toalha, meia, chapéu. É tanta coisa que as pessoas estão dando agora dentro das igrejas evangélicas. Fitinha. E teve algumas outras coisas que a pastora me falou. E as pessoas vão dando isso, as pessoas vão dando. Hoje, você não é mais enganado. Há muitos tipos de vozes. Mas se chega alguém lá na tua porta, eis que vejo, eis que falo, reteté, você diga, opa, vá com esse reteté para lá, nego. Estou aqui comigo, não cai, não cola. Porque você tem maturidade. É isto que a Igreja Cristo Vive, através da missão apostólica da graça de Deus, através da Bíblia Sagrada, tem plantado em você. Sem que você perceba, meu irmão, hoje você é um homem, uma mulher de Deus madura. Você não se deixa levar por essas doutrinas várias e estranhas, você está entendendo? Hoje você não vai querer mais levar para casa, você vem aqui no culto. Aí eu não estou aqui, alguém começa a dizer, olha, tem uma toalhinha, tem um azeitinho, tem um óleo. Você diz, opa, isso aí está fora do padrão da Bíblia. Você não vai se deixar enganar, você não vai se deixar seduzir por estas coisas, porque estas coisas não têm nada a ver com Deus. E hoje nós vamos entender um assunto importante, que é a questão do adultério espiritual. Porque as pessoas estão vivendo debaixo de um adultério espiritual dentro da obra de Deus. O que é um adultério? Adultério é uma traição. E muitas pessoas têm traído o que Jesus deixou para nós para viver um outro evangelho. Então nós vamos entender hoje a questão da lei. Vamos entender o que é o adultério espiritual, o que é a lei, o que é esta graça que nos foi deixada para não sermos enganados. Amados, como começou essa história da lei, pastor? Começou na saída do povo de Deus do Egito. Vamos estudar um pouquinho de teologia. O povo, Moisés estava no Egito, com 3 milhões de pessoas que oravam a Deus, pediam a Deus para sair da escravidão, clamavam a Deus, Deus ouve a oração daquele povo. Deus pega Moisés e diz, Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito. 3 milhões de pessoas. Então Moisés pega este povo e começa a ir embora com este povo. 3 milhões de pessoas, conseguiu tirar do Egito. Faraó olha e diz, espera aí, perdi os escravos, perdi todo mundo. Não, vamos atrás do povo, Vem Faraó com seu exército de egípcios e começam a entrar dentro do mar que está seco e começam a perseguir o povo de Deus. O mar começa a fechar, o povo de Deus passa seco, os egípcios morrem. Eles chegam do outro lado da margem e já começam a murmurar, dizendo que não tem comida, que não tem pão, quiseram eu ter morrido no Egito, mas que vida e tal. E eles começam a vida deles começa a descambar. 3 milhões de pessoas, um líder. Moisés tem que sair para ficar sós com Deus. No meio de 3 milhões de pessoas. Onde é que Moisés ia? Moisés tinha que andar dias, subindo o monte, subindo,
até um lugar onde ele ficava sozinho. Por isso que Moisés subia ao monte para ficar só com Deus. Moisés não ia para o monte porque Moisés era no monte que Deus falava com ele. Porque era a única forma de Moisés se afastar daquela multidão. Não existia outra forma. Se tem 3 milhões de pessoas, a molecada jogando bola aqui, molecada com videogame aqui, molecada soltando pipa, as mulheres do tricô e não sei o quê, aquele monte de gente, ele tinha que sair. Moisés sai, numa destas saídas, está no monte, está ali, falando com Deus, recebendo as diretrizes de Deus. O que o povo estava fazendo? Moisés não vem. Moisés foi embora, largou a gente aqui. Juntou ouro de todo mundo, porque eles tinham o Egito na cabeça. Vamos fazer um bezerro de ouro, vamos adorar. Moisés chega, vê o povo adorando. Está tudo errado. E aí então Deus diz, Moisés, este povo precisa de leis. Este povo precisa seguir as leis, andar debaixo dos meus estatutos, porque eles não têm condições. E Deus então dá 613 mandamentos e ordenanças para o povo judeu. As leis de Moisés não foi dada para nós gentios. Quem é gentil? Gentil é quem não tem sangue judeu, não é israelita. Você está entendendo? Então, as leis foram dadas para o povo judeu. O problema é que nos dias de hoje, as pessoas que não são judias querem fazer um cristianismo judeu, ou seja, querem pegar as regras do judaísmo e querem colocar dentro da igreja evangélica. Só que agora nem isso estão fazendo. Começaram a descartar o judaísmo e começaram a colocar manipulações dentro da igreja evangélica para roubar e enganar as pessoas. Hoje, eu falo isso sem medo de errar, 80% das reuniões que são feitas nesse país, o grande intuito é arrancar dinheiro das pessoas. A grande maioria não está preocupada em reconstruir vidas, em ver famílias restauradas. A grande maioria, a grande massa, está apenas preocupada em arrumar uma forma de arrancar dinheiro das pessoas. Isso não é cristianismo. Isso não é nem o legalismo. Não é nem a questão do judaísmo. Na verdade, isto é pegar o estado infante das pessoas e manipular essas pessoas. Mas a verdade é que Moisés recebeu uma direção de Deus, recebeu leis. E estas leis foram dadas para o povo judeu. Quem é que estava no deserto com Moisés? Só o povo judeu. Então, aquelas leis eram para o povo judeu. Então, para você colocar fim a uma lei, pastor, Jesus veio para revogar a lei? Não, ele veio para cumprir. Uma lei, ela não pode ser revogada até que ela seja cumprida. Um contrato, ele não pode ser cancelado até que ele seja cumprido. Vou dar um exemplo aqui mais simples. Você que tem um imóvel, já alugou um imóvel, ou é um locatário ou um locador. Você, quando vai alugar um imóvel, você faz um contrato, não tem um contrato? Contratinho de 2 anos, contratinho de 3 anos. Aí lá no contrato diz o seguinte, se você ficar até o final do contrato, você não paga multa. Se você quiser sair antes, você paga uma multa de 3 aluguéis. Não é assim o contrato? Não é assim, doutora? Doutor Maurício, bacharel em Direito e também corretor de imóveis, credenciado pelo Cresce do Estado de São Paulo. É assim? Então é assim. É simples assim. Se você não cumprir o contrato, você paga uma multa. Se você cumprir, você põe fim nele. Acabou o contrato. Não, o contrato está encerrado. Jesus não poderia vir simplesmente dizer assim, olha, estou revogando, estou anulando a lei. Jesus tinha que cumprir a lei para pôr fim à lei. Vamos ver isso na Bíblia. Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo... Então, até que tudo se cumpra. Ele não poderia, por exemplo, mudar. Está cancelado, agora vai ser diferente. Ele teve que cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei. Então, Jesus cumpriu a lei. Qual lei, pastor? Os 613 mandamentos e ordenanças. Sabe, as leis são inúmeras, não são só os 10 mandamentos. Tinha a lei da lua nova,
tinha a lei de pagar o salário em dia, tinha a lei do olho por olho, dente por dente. Olha, eram muitas leis. Quando nascia um primogênito judeu, o primeiro filho do sexo masculino de um judeu, ele era feito uma operação no crepúsculo. É como esta cirurgia que se é feita com, a grosso modo, de fimose, que se faz nos meninos. Então, era todo um ritual. Tinha que ser cumprido todo este ritual judaico para que fosse colocado fim à lei. Jesus fez isso. Olha o que a Bíblia nos fala em Romanos 10, versículo 4. Porque o fim da lei é ou não é? A Bíblia diz que é. Para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei é Cristo. Jesus colocou o fim à lei. Como, pastor? Ele cumpriu a lei e ele colocou o fim à lei. Agora, para nós que cremos, o coração dos judeus foram endurecidos. Os judeus não conseguiram receber e acreditar que Jesus era o Messias prometido. Os judeus não receberam Jesus. Diz a Bíblia que o Senhor endureceu o coração deles para que eles não crescem. Então eles não acreditaram. Os judeus não receberam Jesus como Salvador deles, como grande Messias enviado por Deus. Foi uma forma de Deus, a maneira que Deus quis agir para que nós fôssemos alcançados, porque nós pertencíamos a Ele. Agora, quando isso aconteceu, preste bastante atenção. Os judeus, até os dias de hoje, continuam cumprindo a lei. O judeu cumpre a lei. O judeu tem que guardar o sábado, o judeu tem todos os rituais judaicos que eles cumprem até os dias de hoje. Por exemplo, o calendário judeu não é o mesmo calendário que o nosso. Se você pegar o calendário judeu, os judeus estão no ano 5000 de Adão a 2012, 5773, 5573. Então, olha a diferença. Então, olha como é diferente. Eles não reconheceram Jesus. Eles continuam cumprindo a lei. Nós não, amados. Só que hoje, dentro da igreja evangélica, começaram a colocar leis para nós cumprir. Não se tem que fazer isso. A mulher não pode usar saia. A mulher não pode cortar o cabelo. A mulher não pode rapar as axilas. Olha, não pode tomar banho de sabonete. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode. Tudo uma forma de escravizar as pessoas. E tem um monte de imaturo, falo com muito amor e respeito, que estão sendo aí manipulados a viver debaixo de uma lei que nós não temos que viver. Mas, pastor, isso que o irmão está falando é muito complexo. Vamos ver na Bíblia, porque a Bíblia explica isso direitinho. A Bíblia diz que para nós não tem lei. Não sou eu que estou inventando uma doutrina nova. É a Bíblia que diz que para nós não tem lei. Romanos 2, versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei para nós? Você é judeu? Se você for judeu, tem lei para você. Agora, se você é gentil, ou seja, se você não é judeu, não tem lei. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Não tem lei. Aí começaram a fazer leis. Começaram a criar leis para eles mesmos. Você não pode fazer aquilo. Não pode... Aí a igreja tradicional começou a dizer, olha, se a mulher corta o cabelo, ela vai para o inferno. Agora, que Deus é esse que vai mandar uma mulher para o inferno porque ela cortou o cabelo? Olha, se a mulher põe um brinco e passa um batom, Jezabel, demônio das trevas. Por quê? Por causa de um batom? Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que não vê como vê o homem, que não vê a aparência, que vê o coração. Davi foi ungido rei, foi desprezado pelo próprio profeta, porque o profeta disse, olha, este é ungido. E Deus diz, eu não vejo como vê o homem, Samuel. Eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. Então, Deus nos vê o interior. Deus não olha a aparência, não se preocupa com a aparência do homem. E Deus então vai mandar para o inferno por causa de um corte de cabelo? Que Deus é esse? Isso não está na Bíblia, amados. Isto é fora, isto é legalismo, isto é doutrina de homens, estranha, isto é uma forma de manipular as pessoas, de escravizar as pessoas. Por N motivos. Mas olha, por mais que você e eu tenhamos motivos, nós não podemos fazer o que nós queremos. Imagina, pastor, eu fiz isso porque eu tenho os meus motivos.
É o que a igreja diz. Não, nós fazemos isso porque temos o nosso motivo. Porque a mulher de saia até o joelho, a mulher com cabelo na perna, a mulher de bigode, a mulher feia, ela não vai atrair a sensualidade. Amados, está aqui dentro. Ó. A cobiça, o pensamento errado. Que adianta a pessoa estar com uma saia até o joelho, mas a mente cheia de desejos mentirosos e enganosos? O que acontece é que estão colocando peso nas pessoas, estão colocando leis nas pessoas. Esta lei, que foi dada por intermédio de Moisés, foi para os judeus. Vamos ver de novo, João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de... Foi dada por intermédio de Moisés para quem, igreja? Judeu. Diga, a lei de Moisés foi dada para os judeus. E para nós? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Diga, eu recebi a graça, eu recebi a verdade por meio de Jesus. Olha Romanos 9,30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre, diga, eu fui justificado por fé. Então o que me justifica é a fé que eu tenho em Deus, não o meu sacrifício. Ah, pastor, mas se a pessoa pôr um monte de caroço de milho e se ajoelhar e ficar ali 2 horas ali, mano, que adianta? A pessoa fica 2 horas no caroço de milho, com saia, com cabelo e etc. Aí sai, olha, fica julgando olha lá, olha lá. Que adianta a pessoa ter uma roupa de santidade, um cabelo de santidade, e aí olha um irmão na rua, uma irmã na rua que está de batom, arrumadinha, de blusinha, de calça jeans, de sapatinho alto, elegante, de brinquinho, de pulseirinha, com colar, e dizer, Jezabel, demônio. Ou seja, não consegue amar o próximo que é irmão, não consegue amar, julga. Ou seja, o que adianta uma roupa de santidade e uma boca de julgamento? O que adianta ter uma aparência de santidade, mas uma boca que desfere golpes mortíferos contra as pessoas? Ou é melhor estar com a roupa que quer, bem arrumada, elegante, com seu brinquinho, batom, etc., e ter um coração puro? O que é melhor para Deus? O que Deus quer? Aparência ou santidade? Deus quer santidade. Deus não quer que nós vivamos uma vida de aparência. Porque o que mais tem dentro de igreja evangélica é o povo fingindo que é crente. O que mais tem dentro de igreja evangélica são pessoas com bocas mortíferas e malignas. Sabe, apontando os defeitos dos outros, falando mal dos outros, questionando os outros, se achando Deus. Amado, aqui não tem ninguém perfeito. Eu não sou perfeito, eu tenho um monte de erros. Eu tenho um monte de falhas. Não há ninguém perfeito nesta terra. Você está entendendo? Não há ninguém perfeito. E as pessoas, alguns se acham juízes, se acham deuses. Porque tem uma roupa, porque tem uma doutrina, porque tem um ministério. Amados, isto é hipocrisia dentro da obra de Deus. E isto tem pegado muitas pessoas imaturas e tem jogado essas pessoas na lama. Hoje são milhares e milhares e milhares de pessoas no Brasil, fora das igrejas evangélicas, por causa de comentários malignos, por causa de bocas malignas, por causa de julgamento, por causa de condenação, por causa de acusação, que as pessoas fazem dentro da igreja. Você vai aí fora, conversa com alguém, pastor, eu saí da igreja, pastor, por causa disso. Pastor, eu saí por causa disso. Pastor, olha, eu fui crente muitos anos, mas foi tanta confusão. O que é isso? A imaturidade. Foi Jesus que pôs as pessoas para fora da igreja? Foi Jesus? Óbvio que não. Ontem eu estava comprando um aparelho de telefone para a igreja, que o nosso quebrou, e eu estava numa loja aqui, uma rede de lojas aqui de Itanhaém, e a moça olhou para mim e disse, você é o pastor Ricardo? Eu disse, sou eu mesmo. Eu tenho um CD teu na minha casa, alguém levou lá e começou a contar a história. Eu disse, que bom, abençoado. E ela começou a contar a história dela. Eu disse, Senhor amado, quantas pessoas aí fora sofrendo escravizadas, estão aí sofrendo, sabe por quê? Porque tem um jugo de condenação, as pessoas condenando, acusando.
As pessoas colocam uma roupa de santidade, põem um tribunal de juízes e começam a dizer, olha, isto aqui, está errado, isto aqui. Amados, a graça de Deus não é um pacto de condenação. Você não encontra Jesus julgando e condenando as pessoas. Você encontra Jesus ensinando e dizendo, vai filho, não peques mais. Vai por este caminho, faça isso. Esse é o caminho bom e direto, esse é o caminho da salvação. Este caminho é o caminho que vai te levar à vitória. É isso que nós temos que seguir. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque tem hoje um adultério espiritual dentro da igreja. As pessoas querem fazer o que Jesus fez. Amado, Jesus era judeu. Jesus, nos dias da sua carne, não pode ser imitado. Eu não posso imitar o que Jesus fez na sua peregrinação de 3 anos cumprindo a lei. Por exemplo, eu não posso imitar Jesus carregando uma cruz. Vou sair eu aqui na cidade de Itanhaém com uma cruz. Porque eu tenho que carregar minha cruz. Jesus carregou. Aí depois eu chego lá na praça, onde está lá o Anchieta, tadinho, tomando chuva e sol na cabeça há mais de 500 anos, ninguém tira ele dali. Aí vou eu lá, me põe na cruz. Aí vai o diácono Luiz, vai diácono, bate o prego. Não sei se eu bato, bate o prego, diácono. Aí ele diz, não, vou deixar para o diácono Nivaldo. Eu não tenho coragem, bate o prego, bate o prego. Crucifica agora aqui, me pendura. Eu vou querer fazer o que Jesus fez? Eu sou louco? Eu vou querer ser cuspido na cara? Eu vou querer ser chicoteado? Jesus fez tudo isso para cumprir a lei e pôr um fim na lei. Só que as pessoas aí fora estão querendo imitar esses gestos de Jesus, mas não aprenderam a amar, não aprenderam a respeitar, não aprenderam a ter misericórdia, não aprenderam essas questões. Tudo que é pesado, tudo que é punição, vamos seguir Jesus, vamos imitar Jesus. Jesus subiu o monte, Jesus jejuou 40 dias, vamos jejuar. Jesus jejuou cumprindo a lei. Jejum era sinal de luta e tristeza para os judeus. Quando estavam de guerra, quando estavam em luta, quando tinha tribulação, eles jejuavam por sinal de tristeza. Eles vestiam panos de sacos de cinza. Sabe, eles ficavam amargurados. Eles deixavam de comer porque comer é sinônimo de festa e alegria. Quando você chama alguém para a festa, o que você serve? Comida. Daqui a pouquinho vai ter um aniversário aqui na igreja, uma bela festa. O que vai servir? Comida, sinônimo de fartura, de alegria. A abstinência da comida era sinônimo de tristeza. Tem um único versículo na Bíblia que diz que esta casta só sai com jejum e oração. O jejum está em colchetes, não se encontra nos originais. Mas, para não entrar em contenda, Jesus ainda não havia morrido. Uma vez que Jesus morreu, meu irmão, ele diz, é por fé. Ele diz, em meu nome. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Você está entendendo? Então nós temos que viver, amados, por graça. Olha Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém... não é por obra, para ninguém se gloriar. Porque eu fiz. Olha o que nós temos que viver agora. Hebreus 8, 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores. Superior. Então a outra era inferior. A outra é para os judeus. A superior é para nós, por graça, por misericórdia, por amor. Amém? Olha como isto que eu estou pregando hoje aconteceu nos tempos de Paulo e de Pedro. Pedro era judeu. Quando Pedro estava com a patotinha da lei, o pessoal da lei, os anciões, aí Pedro fechava a cara, tem que fazer, tem que cumprir a lei. Quando essa turma saía, Pedro, eu sou da graça, meu negócio é a graça. E um dia Paulo pega ele em flagrante e diz, peraí, cara, você sendo judeu, vive como gentil, ou seja, não quer nem saber de fazer a lei. Agora, você, como judeu, obriga os gentios a cumprir a lei? É o que está acontecendo hoje. Gálatas 2, 11 a 16. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se,
temendo os da circuncisão, os da lei. E também os demais judeus dissimularam com ele. Tinha mais uma patotinha de judeu ali, dissimularam com ele. A ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se, sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será. Então não é subir monte, desce monte, é jejum, é campanha, é vigília, é isso, é aquilo. Não é isso, nesses cerimoniais que vai justificar. Aí você vê um monte de gente e faz campanha, e fala mal dos outros, e tem uma língua afiada e fala mal dos outros, e faz campanha, e fofoca, e faz campanha, mas não ama. O que adianta? O que adianta fazer obra para achar que vai ser justificado? Que eu estou 2 semanas de jejum consagrado a Deus, eu estou com os azul. E falando da vida alheia, falando da vida de todo mundo, articulando com maldade com um, tramando contra o outro. Isto é postura de um cristão? Não é, amados. Então, olha o que Paulo diz aqui, em 2 Coríntios 11, 1-4. Quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Suporta na minha loucura, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esses de boa mente tolerais. Nós temos que, com amor, tolerar. Agora, não podemos aceitar e viver. Então, tem pessoas que vêm com dissimulação. Tem pessoas que vêm com a mente corrompida para apartar você da simplicidade. A vida com Jesus é simples. Você está entendendo? Diga, a vida com Jesus é simples. Não é para você imitar Jesus na carne. Tudo que Jesus fez, pastor, eu vou fazer. Vamos para a Bíblia, porque eu falando parece que eu... Vê na Bíblia o que diz. 2 Coríntios 5,16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, ou seja, nos dias da carne, já agora não conhecemos. Se antes eu conheci, agora não conheço. Não é. Não é para seguir Jesus cumprindo a lei. Não é para fazer o que Jesus fez. Então, as pessoas estão querendo, eu quero imitar Jesus, quer carregar a cruz. É engraçado. Jesus foi o líder. Jesus não era o líder? Você já viu algum líder de igreja sendo crucificado? Já viu algum culto de igreja onde o líder da igreja vai ser chicoteado, uma quarentena menos uma? Já viu? Já viu um culto da igreja onde o líder da igreja vai ser cuspido na cara? Todo respeito. Já viu? Porque se é para imitar, vamos imitar tudo. Mas as pessoas só querem pegar o que é conveniente. Só pegam o que é conveniente. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou. Agora, vamos fazer uma analogia. Paulo conheceu Jesus em carne? Não. Qual foi o encontro? O primeiro encontro de Jesus com Paulo? Foi ele andando de cavalo, ele cai do cavalo, ele tem uma visão
o Senhor aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi o primeiro encontro. A partir daí a história de Saulo de Tarso é mudada. O nome dele é mudado de Saulo para Paulo. E a partir daí ele recebe revelações da parte de Deus. Paulo é levado ao terceiro céu, recebe revelações inefáveis, coisas extraordinárias. E aí ele volta e diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que Cristo? O Cristo ressuscitado. Amém? Vamos entender aqui o que é o adultério espiritual. Romanos 7, versículo 1 a 6. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Isso aqui é uma pergunta. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei? Fica ou não fica? De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para... A igreja conseguiu entender isso aqui? A Bíblia diz, olha, a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Se o marido morre, desobrigada ela está da lei conjugal, ela pode se casar de novo. A lei morreu para ela, esta lei do casamento. Você vai lá na frente do juiz, aí assina, olha, estamos nos casando, olha, está casado, tal, casou. Tem uma lei que rege, que diz que você está casada. Não adianta você sair na rua e dizer, não, eu não estou casada não, eu sou solteira, vou fazer... Você está casada, filha. Você vai dizer, eu quero comprar uma casa. E você, casada? Você... eu sou solteira. Me dá o documento. Não, a senhora é casada. Não, mas eu não vivo com ele, não. Botei para fora. Apanhou, dei na cara, pus para fora. Estou sozinha, estou disponível no mercado. Não, mas a senhora é casada, está aqui, está dizendo que a senhora é casada. Por mais que a senhora diga que não é, a lei diz que a senhora é casada. É casada, acabou. Agora, se o marido morre, a pessoa é casada? Não, desobrigada está da lei. Então, quando Jesus morre, diz a Bíblia, que nós ficamos desobrigados daquela lei de Moisés. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Ou seja, nós deixamos aquele Cristo da carne e passamos a pertencer a outro. Qual outro? Por meio do corpo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os... Diga, eu sigo o Jesus ressuscitado. Senão nós vamos fazer igual os nossos irmãos católicos apostólicos romanos. Nós vamos cultuar o Cristo na cruz. O Cristo na cruz, ele não está na cruz. Diga, ele está vivo. Diga, Jesus, Cristo, está vivo. Olha o versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados... Está libertado ou não está libertado? A Bíblia diz que está, não, mas é porque a tradição e não sei o quê. Mas amado, a tradição pode dizer o que quiser, mas a minha Bíblia, a tua Bíblia, a Bíblia Sagrada, o livro dos livros diz, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra da lei. Diga, a lei é caduca. Diga, eu não sigo a lei, eu sigo Jesus ressuscitado. Agora, imagina, a mulher, o marido morreu, viúva, aí, me casei de novo. Aí imagina, na lua de mel, vai lá, a mulher casou de novo, ficou viúva, aí ela põe, espera um minutinho que eu vou me arrumar. Aí o marido diz, é hoje.
Hoje quero lhe usar, é hoje. Aí ele fica todo feliz. Aí ela vai lá e, ao invés de colocar a camisola, o baby doll, ficar toda bonitinha, ela vai lá e arranca da mala uma foto do falecido. Tum! Põe a foto do falecido. Aí põe lá o perfume que o falecido usava. Tum. Aí bota a carteira de identidade que o falecido tinha. Tum. Põe tudo do falecido. Aí dentro diz, eu casei com você, mas não, ele é o falecido. Porque o falecido gostava assim, o falecido beijava aqui, o falecido fazia coceguinha aqui. Como é que o cara vai se sentir? Como é que ele vai se sentir? Peraí, o que é isso? Mas peraí, eu casei com você, arranca esse cara daí. É o que a igreja está fazendo com Jesus. A igreja, em vez de valorizar o Jesus ressuscitado, diz, eu vou, mas vou mandar o Espírito Consolador. Vocês vão fazer as obras que eu fiz e ainda maiores. Sabe que as pessoas ficam, não, sabe por quê? Porque eu vou subir um monte, eu vou fazer a campanha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero tapa, eu quero apanhar, porque eu gosto de sofrer, eu vou subir um monte. Mas não é esse, eu estou aqui, no meu nome, você vai ver obras maiores no meu nome. Não, mas eu gosto é de apanhar, eu gosto é de sofrer. É o que a igreja está fazendo. Isso se chama adultério espiritual. Como você se sentiria sendo alguém que casou novamente e você vê a sua esposa cultuando, adorando, sabe, senta na mesa para jantar. Não, porque o meu antigo, aquilo é que era homem. Aquilo era homem, aquilo, ele tinha pegada, ele é. E o outro marido fica na mesa. Como é que ele se sente? É o que a igreja está fazendo com Jesus, gente. É o que a igreja está fazendo com Jesus. Está cultuando, adorando o Jesus na carne, e o Jesus ressuscitado está sendo ignorado. Em Gálatas, para nós encerrarmos, diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, Paulo pregava a graça, seja maldito, anátema, seja maldito. Amados, nós não podemos misturar. Então eu queria nesses minutos finais dizer o seguinte, para encerrarmos o culto. Não fica nesse negócio. Eu vou na Cristo Vive, mas eu também gosto de ir lá não sei aonde, eu gosto de não sei o quê. Não, porque, pastor, eu gosto daquele envelopinho do show da fé, eu gosto também do envelopinho da fogueira santa de Israel, porque eu gosto também pastor, é aquilo, né? Se não fizer bem, mal também não faz. Eu gosto de um azeitinho na testa de vez em quando, eu gosto. Meu irmão, ou você é do ressuscitado, ou você segue o da carne. Ou você vive na carne, na lei, sofre como a lei faz sofrer, ou você vive pela graça, amor e misericórdia de Deus. Ou você vive na lei e vai ser feliz vivendo na lei, ou você vive 100% na graça. Ou você é 100% lei, ou você é 100% graça. O resto é adultério espiritual. Você está entendendo? Então encerra a mensagem dizendo, não misture lei com graça. Não misture. A lei é um pacto inferior, caduco. A graça é um pacto de melhores e superiores promessas. A lei é por obras, a graça é por fé. Como se vive por graça, pastor? Se vive pela fé. É em nome de Jesus. Você tem um sonho? Você diz em nome de Jesus. O irmão Leandro deu um testemunho e eu perguntei, foi com água, foi com azeite, foi com óleo? Ele disse, não, foi com fé. Foi a oração da fé. Eu orei, eu criei, eu acreditei. Não me atemorizei de más notícias. Eu tenho um caderninho, eu oro todo dia. Não foi com sal, não foi com óleo, não foi com arruda. Você está compreendendo o que Deus está falando? Então, isto é fé. Se mover por fé é dizer, se está na Bíblia, eu creio. O Senhor é fiel para prometer o que Ele para cumprir o que prometeu. Se Ele disse que eu sou abençoado, eu sou abençoado. Se Ele disse que eu vou ter para emprestar, não vou tomar emprestado, eu creio. Se Ele disse que Ele é o meu pastor, nada me faltará, nada vai me faltar. Você tem que se agarrar à palavra. Isto é fé. Crer na palavra e crer naquele que prometeu.
Fé é dizer, se está escrito na Bíblia, nós, se não está, que assim seja, porque assim disse o Senhor nessa noite. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! Diga, é por fé. Vamos ficar de pé. Olha o que eu corri para terminar essa mensagem hoje. Meu Deus, atrasei um pouquinho. Mas dá tempo ainda de você orar comigo. Vamos encerrar este culto neste espírito. Nós vamos encerrar com este espírito de agradecimento a Deus. Não vamos cantar o último louvor final. Vamos encerrar orando a Deus. E vamos depois ter momento de comunhão, de festa, em nome de Jesus. Pai amado e eterno, Deus maravilhoso. Queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. A tua palavra tem se cumprido em nossas vidas. Tudo que nós temos vivenciado nesses 10 anos em Itanhaém tem sido por intermédio da fé. Foi através da fé que o Senhor nos deste toda esta obra que nós temos aqui. Foi através da fé que compramos estes terrenos. Foi através da fé que nós construímos. Tem sido através da fé que pessoas têm sido libertas de vícios, da escravidão. Tem sido pela fé que as pessoas têm reconstruído as suas vidas. Nós nunca usamos nesta igreja, nunca misturamos lei com graça, nunca demos óleo, nunca demos fitinha, nunca fizemos campanha nenhuma. Foi tudo em teu nome, Jesus. Os grandes milagres que nós vimos nesta igreja, o Senhor devolvendo a visão, o Senhor curando de câncer, o Senhor dando vitória em causas na justiça impossíveis de ser ganhas, o Senhor abrindo as portas para quem jamais imaginou ter um imóvel próprio na vida. O Senhor honrou e tem honrado as pessoas ao longo destes anos de forma tão sobrenatural. Coisas extraordinárias nesses anos nós vimos neste lugar. Senhor, bênçãos financeiras, bênçãos profissionais, portas abertas, portas de emprego, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, curas inúmeras. Tudo isso foi em nome de Jesus. Foi em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. E nós continuaremos, Jesus, continuaremos levando a tua palavra, levando a tua graça, levando esta palavra de vitória adiante. É por fé. E é por fé que eu mando uma palavra agora para a vida da irmã Linda, que fez vários exames e o médico não sabe o que ela tem. Oh Deus, nós repreendemos todo sintoma, tudo que tem provocado este mal-estar, mal na vida dela. Declaramos que pelas chagas de Cristo ela já foi sarada. E é pela fé que eu declaro uma semana vitoriosa. Uma semana de sinais, prodígios e maravilhas e de grandes portas abertas para o povo desta igreja. Meu irmão, vá em paz, vá feliz, vá para ver o resultado da tua fé nesta semana. Grandes portas se abrindo, grandes milagres na tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Glória a Deus. Glórias a Deus.